Parmênides, de Platão. Audiolivro de domínio público, canal FPC, Frases, Pensamento e Cultura. Aqui é Tiago Toledo. Curta e se inscreva no canal para mais conhecimentos. Esse Parmênides é um livro que você tem que se concentrar um pouco, mas vai parando, vai refletindo que é muito bom. Até mais. E deixando de lado essas questões, por evidentes, voltemos a perguntar se, existindo uno, serão diferentes as consequências para as coisas que não serão uno, ou apenas as que acabamos de considerar. Sim, façamos isso mesmo. Então, comecemos de novo e perguntemos, se o uno existe, que se passará com as outras coisas diferentes do uno? Sim, perguntemos. Porém, tirante eles, não há um terceiro, distinto do uno e distinto dos outros, pois disse tudo com dizer o uno e os outros. Tudo, realmente. Além deles, nada há em que o uno e os outros possam estar juntos. Não de fato. Logo, o uno e os outros nunca estão juntos na mesma coisa. Parece mesmo que não. Estarão, pois, separados. Sim. Como também já dissemos que o que é verdadeiramente uno não tem partes. Como poderia ter? Desse modo, o uno não poderá estar nem inteiro nem por parte nas outras coisas, se estiver separado das demais coisas e carecer de partes. Como poderia? Então, de jeito nenhum as outras coisas poderão participar do uno, por não participarem dele nem por alguma de suas partes nem pelo todo. Parece mesmo que não. Logo, sob nenhum aspecto as outras coisas são um, e não contêm unidade de qualquer espécie. Não, realmente. As outras, também, não poderão ser múltiplas, se o fossem, cada uma delas seria uma parte do todo. O certo é que as outras coisas diferentes do uno nem são múltiplas nenhuma, nem todo nem partes, por não participarem do uno sob nenhum aspecto. É justo. Outro sim, as outras coisas que não uno não serão dois nem três, nem contêm dois nem três, por serem inteiramente privadas do uno. Isso mesmo. Como também, em si mesmas, as outras coisas não serão nem semelhantes nem dissemelhantes, não havendo nelas semelhança nem dissemelhança, pois se fossem semelhantes e dissemelhantes ou contivessem semelhança e dissemelhança, as coisas diferentes do uno conteriam em si mesmas duas ideias reciprocamente contrárias. É evidente. Mas é de todo em todo impossível participar do dois o que não participa de nada. Impossível. Logo, as outras coisas não são nem semelhantes nem dissemelhantes, nem ambas as coisas ao mesmo tempo. Se fossem semelhantes ou dissemelhantes, participariam de uma dessas duas ideias, e se fossem uma e outra coisa, de duas ideias contrárias, o que já vimos não ser possível. É muito certo. Como não serão idênticas nem diferentes, nem móveis nem imóveis, e também não nascem nem parecem, não são nem maiores, nem menores, nem iguais, como não são passíveis de nenhuma afecção de qualquer espécie, pois se o fossem participariam do 1, do 2, do 3, do par e do ímpar, o que já vimos não ser possível, por serem inteiramente privadas do uno. É muito certo. A esse modo, se o uno é, terá de ser tudo, como também, não será nada, tanto em referência a ele mesmo como às outras coisas. Exatíssimo. Muito bem. E agora, na hipótese de não existir o uno, não teremos de examinar que consequências decorrem disso. É o que precisaremos fazer. Que significa, então, este pressuposto, se o uno não existe? Será diferente em algum ponto seguinte, não é. O contrário, em toda a linha. E se alguém disser, a grandeza não é, ou a pequenez não é, ou qualquer coisa do gênero, não é evidente que de cada vez se determina a não existência de uma coisa diferente? Sem dúvida. Sendo assim, no presente caso, quando alguém diz, se o uno não existe, é evidente que se refere à não existência de algo diferente das outras coisas, tornando-se-nos perfeitamente compreensível o que esse alguém quer dizer. Sim, compreensível. Em primeiro lugar, sempre que essa pessoa mencionar o uno, refere-se a algo que pode ser conhecido e, ademais, diferente das outras coisas, quer lhe acrescente o ser, quer o não ser, pois não deixamos, com isso, de saber o que seja essa coisa que dizemos não existir, e também que ela difere de todas as outras. Ou não necessariamente.
Retomemos do começo nossa hipótese, se o uno não é, e consideremos suas consequências. Inicialmente, teremos de conceder-lhe, ao que parece, que é objeto do conhecimento, pois de outra forma não se poderia entender o que significa dizer-se se o uno não é. Certo. E também que as outras coisas diferem dele, pois de outra forma não fora possível afirmar que ele é diferente dos outros. Isso mesmo. E além do conhecimento, cabe atribuir-lhe diferença, porque não nos referimos à diferença das outras coisas, quando dizemos que o uno é diferente do outros, porém à sua própria diferença. É evidente. Além disso, o não um que não é, participa também de relações como daquele, de alguma coisa, deste, a este, destes, e de mil outras determinações análogas. Não se poderia falar nem do uno nem das outras coisas diferentes do uno, bem como nada haveria dele ou para ele, nem se poderia dizer algo a seu respeito, se ele não participasse de alguma coisa ou de tudo o mais que ficou dito. Certo. Existência. Por conseguinte, o uno não pode ter, dado que não é, porém nada impede de participar de muitas coisas, sim, é até mesmo inevitável que participe, visto tratar-se precisamente desse uno que não existe, não de outra coisa. Pois se não for uno, esse mesmo uno que não existe, e se trata de outra coisa, nem valerá a pena abrir a boca. Mas se é esse mesmo uno, não qualquer outra coisa, cuja existência está em causa, não somente lhe cabe a designação desse mesmo como infinitas outras. Perfeitamente. Terá também de ser dissemelhante com relação às outras coisas, sendo as outras coisas diferentes do uno, serão também de outra forma. Certo. De outra forma, não quererá dizer diverso. Como não? Como diverso é dissemelhante? Dissemelhante, sem dúvida. Logo, se são de dissemelhantes ao uno, é claro que esse dissemelhante só será dissemelhante com relação a algum dissemelhante. É evidente. Há, por conseguinte, dissemelhança no uno em relações às outras coisas que lhe são dissemelhantes. Parece. Ora, se ele apresenta dissemelhança com relação a outras coisas, não será inevitável ter semelhança consigo mesmo. De que jeito? Porque se o uno apresenta-se de semelhança com o uno, o de que falamos não poderia ser o uno, nossa hipótese não versaria sobre o uno, mas sobre algo diferente do uno. Perfeitamente. O que não é possível? Não, realmente. Logo, importa que o uno seja semelhante a si mesmo. Importa, pois não. Ademais, não é igual às outras coisas, ser igual implica existência, além de ficar sendo igual às outras coisas em virtude da própria igualdade, dois pressupostos absolutamente inaceitáveis, se o uno não existir. Inaceitáveis, realmente. E se não é igual aos outros, forçosamente os outros não serão iguais a ele. Sem dúvida. Mas, o que não é igual, não será desigual. Sim. E o desigual, não é desigual ao desigual. Como não? Desse modo, o uno participa da desigualdade no que respeita a serem os outros desiguais a ele. Participa. Mas a desigualdade comporta grandeza e pequenez. Comporta. Logo, nesse há grandeza e pequenez. É possível. Porém grandeza e pequenez estão sempre distantes uma da outra. Perfeitamente. De onde vem que entre ambas há algum intermediário? Sem dúvida. E poderás indicar outro intermediário além da igualdade? Não há outro. Onde ocorre grandeza e pequenez, terá de haver entre as duas a igualdade. É evidente. Sendo assim, o uno não é, ao que parece, participa da igualdade, da grandeza e da pequenez. Parece, realmente. Como também é preciso que de algum modo participe do ser. De que jeito? Tudo terá de passar-se com ele conforme dissemos, a não ser assim, não falaríamos a verdade, quando dissemos que o uno não é. Mas, se formos verídicos, é evidente que referimos ao que existe. Não é isso mesmo? Sem dúvida. Se pretendemos dizer a verdade, por força teremos de dizer o que é. Necessariamente. Então, pelo que se vê, o uno é não existente, pois se não fosse não existente, algo do ser insinuaria no não ser, passando ele num ápice a existir. Sem dúvida nenhuma. É preciso, portanto, para que continue a não existir, que ele tenha algum nexo com o não ser, o ser do não ser,
exatamente como o que existe precisa ter o não ser do não ser, para plenamente existir. A única maneira de assegurar que o existente existe e o não existente não existe é participar o existente da existência do ser existente e da não existência do ser não existente, para poder plenamente existir, como o não existente terá também de participar da essência do não ser implicada no ser não existente, para ter completa não existência. Tudo isso é certo a mais não pode ser. Logo, uma vez que o ser participa do não ser, e o não ser participa do ser, o uno, também, dado que não existe, terá de participar do ser para não existir. Necessariamente. Como aparecerá a existência no uno, se ele não existir? É evidente. E também não existência, por isso mesmo que não existe. Como não? Concebe-se que uma coisa em determinada circunstância possa mudar de condição sem alterar-se em nada. Não é possível. Tudo isso, pois, é indício de mudança, passar qualquer coisa de uma condição para outra. Como não? Mudança, porém, é movimento. Ou que diremos? Movimento. Mas o uno se nos revelou como existente e como não existente. Certo. Por conseguinte, como estando e não estando em determinada condição. Parece. Como o uno que não é, pareceu-nos também em movimento, visto passar do ser para o não ser. É possível. Todavia, se não está em parte alguma, entre os seres, como não estará algures, se tiver de não ser, não poderá mudar de um lugar para outro. Como poderia? Não se move, pois, com trocar de lugar. Não, de fato. Como não gira no mesmo, por não ter nenhum contato com o mesmo, pois o mesmo é existente, o que não existe não poderá estar no que existe. É impossível, realmente. Logo, o uno que não é não pode girar naquilo em que ele não está. Sem dúvida. Como não sofre nenhuma alteração em si mesmo, nem o uno que existe nem o que não existe, nossas reflexões deixariam de refletir-se ao uno, se ele se mudasse noutro diferente dele mesmo, para referir-se a outra coisa. Certo. Ora, se ele não se modifica nem gira em torno do mesmo ponto nem passa de um lugar para outro, como, então, poderá movimentar-se? Não há jeito. Mas o que não se mexe do lugar, está em repouso, e o que está em repouso fica estacionário. Necessariamente. Logo, ao que parece, o uno que não é se encontra simultaneamente parado e em movimento. Parece. Ademais, se movimenta, é de toda a necessidade que se altere, pois quanto mais uma coisa se movimenta, tanto mais se distancia de sua primitiva condição, para assumir outra. Exato. Então, movimentando-se o uno, modifica-se. Certo. Mas, se não se movimenta de maneira nenhuma, de nenhum jeito, também, se alterará. Não, realmente. Logo, pelo fato de movimentar-se o uno que não é, modifica-se, se não se movimentasse, não se modificaria. Sem dúvida. Desse modo, o uno que não é modifica-se e não se modifica. É evidente. Mas, não é de toda a necessidade que o que se altera fique diferente do que era antes deixe de existir em sua primeira condição, e que o que não se altera não se desenvolva nem pereça. Necessariamente. Logo, o uno não existente nasce e parece, pelo fato de alterar-se, e por não alterar-se, nem nasce nem parece. Sem dúvida. XXV retornaremos ao começo, para ver se chegamos às mesmas conclusões de agora ou a conclusões diferentes. É o que precisaremos fazer. Então, se o uno não existe, é o que perguntamos, que acontece com ele? Eis o problema. Quando anunciamos não é, queremos indicar outra coisa, tirante a ausência de existência naquilo que afirmamos não ser. Não será senão isso. Quando dizemos que alguma coisa não é, não queremos afirmar com isso que, em certo sentido, ele não é, mas que noutro sentido é. Ou a expressão não significa, de maneira rigorosa, que o que não é não existe em absoluto e não participa de nenhum jeito da existência. É tomada no mais rigoroso sentido. Logo, o que não é, de jeito nenhum poderá participar da existência. Não, de fato. O formar-se e o perecer, em que poderão consistir, se não forem adquirir existência ou em vir a perdê-la? Em nada mais. Mas o que em nenhum modo participa da existência, não poderá adquiri-la nem vir a perdê-la. Como poderia? O uno, por conseguinte,
que todo jeito não é, não pode receber nem perder a existência nem dela participar. Sem dúvida. Logo, o uno que não é nem parece nem nasce, visto não participar de modo algum da existência. É claro que não. Nem se altera de maneira nenhuma, se tal acontecesse, nasceria e pereceria. É verdade. E se não se altera, não será também forçoso não mover-se. Necessariamente. Como também podemos dizer que o que não existe em parte alguma não está em repouso, o que repousa terá de permanecer no mesmo lugar. No mesmo, como não? Voltamos, por conseguinte, a afirmar que o que não é não está parado nem em movimento. Não de fato. Como não tem nada do que é, se participasse de alguma coisa, participaria também do ser. É claro. Como não terá grandeza nem pequenez nem igualdade. Sem dúvida. Nem semelhança nem diferença, tanto em relação consigo mesmo como com as outras coisas. É evidente que não. Como? As outras coisas poderiam ser algo para ele, se nada terá de estar em relação com ele. Não é possível. Como as outras coisas não lhe serão nem iguais nem desiguais, nem idênticas nem diferentes. Sem dúvida. E então? As expressões daquele ou para aquele, alguma coisa, deste, a este. De outro ou para outro, ou ainda, outrora, mais tarde, agora, conhecimento. Opinião, sensação, definição ou nome, ou seja o que for, poderiam aplicar-se ao que não é. De jeito nenhum. Desse modo, o uno que não é não tem condição de espécie alguma. Parece mesmo que não tem. Para mais audiolivros, siga o canal FPC e aperte o sininho das notificações. Tiago Toledo, até mais e aproveite o livro.